Hoje nós vamos falar um pouco sobre bancar uma boa vida para você. Como é que você consegue dinheiro para poder se bancar uma vida confortável, eu não diria luxuosa, mas uma vida confortável, uma vida agradável, uma vida gostosa. Uma vida onde você tenha coisas interessantes para fazer, more bem, se vista bem, tenha um transporte bacana para você, tenha experiências sensacionais para desfrutar, tenha uma boa alimentação, vista boas roupas. Como é que você consegue dinheiro para poder se bancar esse tipo de vida? Se inscreve nesse canal, clica em gostei, comenta nobre ou nobreza para mim, ou o que você entendeu desse vídeo de hoje. E antes de começar, eu quero te recomendar para você ler, na verdade, um artigo novo que eu publiquei lá na Sala Oculta, o 5T, que é escrito assim: socorro, mulheres pagam por isso. Tá? Vai lá na Sala Oculta 5T, que é o primeiro link que está na descrição desse vídeo. Além desse primeiro link, tem outros, são 5 links no total. Dá uma olhada em cada um deles se você ainda não acompanhou, tá bom? Então, voltando ao tema desse episódio, ao tema do vídeo de hoje, eu quero que você entenda a distinção, que para mim foi fundamental. Isso aqui foi fundamental, importante para mim e vai fazer muita diferença para você, que é a distinção entre predadores, criadores e os comercializadores. Você vai entender tudo isso e como essa compreensão vai te ajudar a bancar uma boa vida para você. Você está preparado para isso? Você já clicou em gostei, né? Então, bora lá. Primeira coisa, 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, nós humanos, para sobreviver naquele mundo selvagem, antes de existir uma civilização, nós andávamos em bandos, em pequenos grupos, em clãs. Então ali alguns homens, algumas mulheres, algumas crianças e alguns idosos ficavam um tempinho num canto procurando alimento, se alimentava, matava um animal, procurava os vegetais disponíveis, colhia aqueles vegetais e comia, arrumava alguma cabana, alguma coisa para se proteger ou algum canto ali para poder dormir, se esconder da chuva e dos perigos dos animais. E a gente desfrutava, comia o que tivesse por ali e logo a gente seguia rumo, seguia caminho e continuava andando para procurar novos animais, capturar novos animais para comer. O ser humano, então, o homem valorizado, o homem que tinha real alto valor, era o homem destacado, era aquele com maior capacidade de predador. Quando você pensa num tigre, num leão, um predador selvagem, aquele animal capaz de ir lá e matar um outro animal para poder alimentar a ele e alimentar o seu bando, né? Alimentar o seu grupo. Então, quanto mais capaz fosse esse homem de proteger de outros animais ferozes e de buscar o alimento, que era o dinheiro na época, o dinheiro servia basicamente para isso, não existia o dinheiro, foi inventado muito depois, mas o que nós vemos hoje como dinheiro era nosso poder de ir lá e matar ou de pescar, de encontrar alimento para ele alimentar e para ele ajudar com que seus filhos, seus sobrinhos, seu pai, sua mãe, os mais velhos e os mais novos e os seus companheiros, seus irmãos se alimentassem. É isso. Quanto mais capaz e poder ele tivesse para isso, mais valor ele tinha dentro do próprio clã dele. Então essa foi a era dos predadores. Para bancar uma boa vida, para ser o destacado naquela tribuzinha, naquele pequeno clã, se você otimizasse então a sua capacidade, foi aí que pouco a pouco então esses seres humanos primitivos começaram a desenvolver ferramentas. Então lança e qualquer outra, uma faca, uma pedra, qualquer ferramenta que ajudasse ele a conseguir ser um predador. Avançando no tempo, 10 mil anos atrás, nós iniciamos 12, 10 mil anos atrás, iniciamos uma grande revolução no modo
de conseguir nos bancar uma boa vida. Nem existia dinheiro, lembra disso? Dinheiro é uma ferramenta moderna. E aí o que acontece? Para bancar uma boa vida para si e para os seus, para o seu próprio clã, nessa fase nós começamos uma transição para a agricultura, o que eu chamo da era dos criadores. Então, a primeira fase dos criadores, lembra? Predadores. Então, nós andávamos por aí como nômades, ficávamos um tempo num canto, depois íamos para outro, e a tua habilidade de pescar peixes, de matar animais para comer, de colher certos vegetais, era primordial, de afugentar outros animais para manter todos ali a salvos e criar abrigos, tá? Era basicamente esse aí as funções desses homens antes da agricultura. Com a agricultura a coisa mudou. Agora, uma grande revolução começou na mente do homem, que era o seguinte, ele começou a entender o seguinte, peraí. Eu não preciso ficar andando por o mundo, vagando, indo de um canto para outro, se eu posso criar o meu próprio alimento. Se eu posso ficar nesse lugar e essa terra ser minha. Porque até então, o homem não era dono de terra nenhuma. Havia poucos seres humanos, pouco assim, comparado a hoje, eu quero dizer. Então havia muita terra, um planeta inteiro inexplorado, para poucos homens, por comparação. Então o homem tinha todo o planeta para ele ir lá e sugar, pegar, é dele, tá pronto, ele não tem que fazer nada. Tudo o que ele tem que fazer é ir lá e pegar para ele. O predador é isso. É basicamente, está aqui um animal, eu vou matar e vou comer. É só isso. Esse é o trabalho dele. Tudo o que ele precisava já estava lá. Era só ele ir lá e pegar. Então, a era dos predadores. Nessa segunda fase, a agricultura começou, então, um novo paradigma para a humanidade. Que era agora, não era mais ir lá e capturar, pegar, predar. Não, agora nós vamos criar uma maneira de essa terra agora é minha e nessa terra eu vou criar uma condição para criar esses animais, para que esses animais se reproduzam aqui. E assim eu não tenho que caçar, eu não tenho que procurar, já está aqui. Eu não tenho que me mover desse terreno, dessa minha terra agora, para ficar andando por aí, porque eu posso plantar, eu posso cultivar os meus próprios vegetais. E aí começou a era da agricultura. Eu gosto de chamar isso da era dos criadores, porque a agricultura foi só a primeira fase. Mais recentemente, uma grande revolução foi a era industrial, que eu chamo também de criadores. Veja, não é agricultura, mas ainda é a era dos criadores. É onde nós, os humanos destacados, os humanos que mais criavam uma condição de vida boa para eles, são aqueles que criam coisas de valor para a sociedade. Então, lá naquele primeiro paradigma, o homem ia lá e simplesmente tinha que ter habilidade e força e vigor para pegar o que o mundo já tinha feito. Ele não fez porra nenhuma, ele não criou nada. Ele só foi lá e pegou aquele animal, pegou aquela fruta e pegou para ele e pronto. Já na era dos criadores, que começou 12 mil anos para cá, o homem aprendeu um paradigma que era criar. Eu vou criar algo de valioso, então, para mim e para os meus, para o meu clã. Foi aí, então, a criação de gado, criação de ovelha, criação de galinha, a plantação, então, de mandioca e de várias outras coisas que nós comemos. De trigo, e aí vai, cevada. O que começa a acontecer é que, até hoje, o Brasil, por exemplo, é um lugar onde a prioridade, o valor basicamente prioritário ainda é esse mesmo de 10 mil anos atrás. O Brasil, como tem pessoas, a maior parte das pessoas que tem uma condição alta financeira são fazendeiros. Então são proprietários de terras que, através da terra dele, ele pode criar comida, que é algo fundamental para cada ser humano vivo. Então você quer comer um feijão, existem
homens que são donos de terra pelo Brasil, que plantam feijão, que plantam soja, que criam gado, a carne que você come. Eu como carne de frango, peixe, tanto faz. Existem brasileiros, donos de terra, fazendeiros, que criam esses alimentos que você come todos os dias, várias vezes por dia, tá? Então, a era dos criadores. Mais recentemente foram as fábricas, na famosa Revolução Industrial. E a Revolução Industrial começou a fazer o seguinte, que agora você não era mais um criador de alimento comum, commodity. Não era um alimento como, vou criar um gado. Não, agora você pegava esses elementos comuns e você transformava ele em algo industrial. Então você podia fabricar um monte de roupa, você podia fabricar um monte de perfumes, sapatos, até mesmo comida enlatada, enfim, e tudo industrializado que existe por aí. Uma televisão, um celular, tudo que é industrializado, que é uma indústria, que é uma fábrica. Pouco a pouco, a China foi se tornando extremamente poderosa, um país extremamente poderoso, porque ela dominou essa área de criação, então de criar coisas de valor para a sociedade, tá? De pequeno valor, pirateando no começo, e agora coisas de maior valor agregado. Logo, logo você vai entender o que isso tem. Pô, Gabriel, por que você está me falando tudo isso? Isso aqui é um canal de sedução, isso aqui é um canal para pegar mulher. É muito mais, ao 5T é muito mais que isso. E você vai entender por que isso é tão valioso para você. Então lembra lá, primeira fase, predadores, tá? O que é legal é que todas aquelas habilidades e valores como predador, hoje utilizados, fazem mulher sentir atração por você, fazem homens sentirem respeito por você. Então um cara alto, musculoso, habilidoso, vai ser respeitado pelos outros homens e vai despertar atração em mulheres. Então, na era da agricultura, que domina o Brasil, até hoje o Brasil parou nisso, felizmente, a era industrial no Brasil foi assassinada, praticamente é inexistente, é muito pequena, é claro que tem, mas é muito pequena. A China realmente dominou essa área. E aí entra a terceira fase para se tornar um cara destacado, que é o seguinte, que é ser um comercializador. Todas as outras coisas que eu falei aqui ainda funcionam e vão funcionar para sempre. Então você ter a sua terra, uma das coisas mais valiosas é você ter uma grande terra, uma fazenda, e você ser um criador de gado, ou um criador de galinha, ou um plantador de soja, um plantador de café e várias outras coisas. E você pode ter uma condição financeira muito boa e se bancar uma vida muito boa. Há milhares de pessoas no Brasil que têm uma alta renda através disso, através de serem criadores de alimento ou criadores, no caso, de indústria, de ter indústrias ou até pequenas fábricas. Mas existe algo agora que é a solução para você. Por quê? Para hoje você comprar uma fazenda, você precisa de milhões de reais. Um pequeno alqueire de terra, cara, é 100, 200, 300 mil, depende de qual região do Brasil você está. E num alqueire de terra, por exemplo, você só consegue criar 5 vacas. Então, não é algo para quem tem pouco dinheiro, é para quem já tem muita grana, para quem está estabelecido nisso há muito tempo. A terceira era que eu chamo de comercializadores. Não estou falando só de comerciantes não, tá? Eu quero usar o comercializadores em algo mais abrangente, numa linha aqui onde eu falo de sedução sim, de socialização sim. Ou seja, são empresas que não necessariamente fabricam, que não necessariamente criam, mas elas têm o poder de ser comercializadoras. Ou seja, elas pegam um produto e elas conseguem fazer com que pessoas comprem e recomprem e continuem comprando esses produtos. Um celular, por exemplo, um tênis, uma empresa como a Nike, por exemplo, que sequer fabrica a porra do tênis, ela simplesmente tem fábricas lá na China. Então a China é que vai fabricar esses tênis para a Nike, por exemplo, e ela vai entrar com o quê? Com ser comercializadora, com marketing, com branding,
basicamente, a publicidade, basicamente, a função da Nike é de ser comercializadora, é de seduzir pessoas a comprarem e continuarem comprando os seus produtos. Uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, ou toda empresa famosa e respeitável que você pensar, como a Apple, estão ligadas nessa terceira era que eu estou te falando, porque eles são comercializadores. Eles criam uma marca, criam um produto, ou nem criam, só projetam e pagam para uma fábrica criar para eles, mas o papel fundamental deles está na comercialização. Eles são comercializadores. O foco deles é seduzir pessoas e cada vez mais pessoas a comprarem e continuarem comprando. Agora, por que eu te contei tudo isso daqui? Porque eu acredito que você pode bancar uma boa vida para você, ter um carro legal, uma moto legal, viver bem, um bom apartamento, uma boa casa, ótimas viagens, ótima alimentação, academia, passeios, aventuras, experiências e trazer mulheres com você, obviamente, para essa diversão toda, simplesmente fazendo dinheiro através de ser um comercializador. Ou seja, você encontrar um grupo de pessoas, um problema que você pode resolver para um grupo de pessoas, você encontrar produtos, coisas de alto valor e lucrativas que vão ajudar esse grupo de pessoas e você ser o comercializador. Você seduzir, encantar, envolver, enfeitiçar, você socializar com esse grupo de pessoas e fazer com que essas pessoas paguem por esses produtos, por esses serviços que você tem a oferecer. E ambos ganham, tanto quem comprou quanto você que comercializou. Então, se você gostaria, tá, da minha ajuda, eu, Gabriel Cafetão, para te ajudar, para te orientar no particular, para te mentorar individualmente, para ajudar você a descobrir quais seriam esses produtos ou serviços, que tipo de grupo de pessoas que você pode ajudar, que tipo de problema você pode resolver, como é que você pode ser esse comercializador, como é que você pode fazer um grupo de pessoas comprarem, continuarem comprando ao longo de anos e anos de você e você ter um alto lucro mensal para poder bancar uma boa vida para você. Então a primeira coisa que eu vou te indicar é assista o episódio número 6 da nossa série Evolução da Personalidade do Estilo de Vida. Eu vou deixar o primeiro link aqui, vou deixar um link do YouTube, tá? Na descrição do vídeo. E você vai assistir. É o episódio 6, talvez você já até assistiu, da série Evolução da Personalidade, Estilo de Vida. Após assistir isso, ou se você já assistiu, você vai me mandar uma mensagem lá no WhatsApp. O link do meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Você vai escrever assim, Mentoria Individual 6. Coloca o número 6, o número de meia dúzia. E lá eu vou te passar as informações, como é que você faz para me contratar, para eu ser o seu orientador individual, o seu transformador particular, para eu ajudar você nessa área. Tá? Encontrar o produto, encontrar o problema, que tipo de pessoa que você pode ajudar e como é que você pode comercializar constantemente e fazer pessoas comprarem, continuarem comprando e através disso você fazer mais de 10 salários mínimos por mês e aí você poder se bancar uma boa vida. Um grande abraço, eu sou o Gabriel Cafetão. Manda esse episódio para uns 3 amigos seus que você fala, caramba, isso aqui pode ajudar algum deles. Manda lá, manda em algum grupo. Um grande abraço. Fica bem atento que vai sair muito conteúdo novo aqui no YouTube Gabriel Cafetão.